Coronavírus, o nome da nova pandemia que vem tirando o sossego de várias pessoas. Bom, antes de começar, de fato, o que eu proponho no título desse vídeo, existem algumas coisas que eu gostaria de adiantar, de falar a respeito sobre o coronavírus e sobre como está o andamento de tudo isso. Lembrando que eu não estou aqui para causar intriga política, para falar sobre atitude de presidente, de governo e o que for, mas sim fatos, acontecimentos que existem comprovação e que estão acontecendo. Bom, primeiro de tudo que eu tenho que falar é que o coronavírus ele foi identificado muito rápido, muito mais rápido do que outras doenças. Não que isso seja uma boa notícia, seja algo excelente, mas a gente percebe que existe todo um caos, tudo em volta desse vírus, uma polêmica, um desespero, mas a gente tem que levar em consideração que ele foi identificado bem rápido. Existem pessoas muito competentes, órgãos, governos do mundo todo, um trabalho coletivo, Eu acredito que nunca na história tenha acontecido isso, de um trabalho tão coletivo, de todas as nações estarem unidas para procurar uma cura. Graças a isso, vários cientistas estão encontrando alguns protótipos que são valiosos para o coronavírus, que provavelmente podem dar certo. Durante esse tempo também, tão pouco tempo, aí acredito que cerca de 2, quase 3 meses desde que foi identificado essa pandemia, já tiveram mais de 150 artigos científicos publicados. Isso, se fosse talvez há algumas décadas atrás, talvez levaria anos para chegar nesse volume. Isso prova que nós temos uma boa capacidade de resposta. Assim que o vírus foi detectado, já foram gerados vários estudos e ali a gente já pôde perceber até mesmo medidas preventivas para não contrair o vírus, como o isolamento, usar álcool gel, lavar bem as mãos, evitar contato próximo, pessoas que estiverem com sintomas de gripe ou resfriado, alguma coisa do tipo, utilizar máscara, luvas. Tudo isso foi num tempo muito bom, com um excelente tempo de resposta desde a identificação do vírus. Bom, e depois dessa introdução, vamos aprender agora sobre a análise SWOT. Lembrando que nesse vídeo eu vou tratar sobre a análise SWOT, sobre a curva de valor e sobre algumas sugestões do que fazer nesse momento. A análise de SWOT é nada mais nada menos do que uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio. Normalmente quem está bem inserido no mundo de startups, de validação de negócios, de produtos, conhece a análise SWOT, ou ela traduzida para o português seria a análise fofa, mas ela é muito importante para a gestão de crises, para esse momento que a gente está passando. É claro, ela é importante não só para esse momento, mas para todos os momentos onde houver algum tipo de crise. Normalmente ela é muito utilizada no marketing político, as grandes indústrias, empresas, elas têm um plano para uma gestão de crise, Então vamos supor lá que a Coca-Cola vende um lote que tem rato de novo, ela sabe o que fazer. Se cai um avião, as companhias aéreas têm seus protocolos e sabem o que fazer, sabem o que dizer para a mídia. Se existe um escândalo com um político, a equipe de marketing vai saber se posicionar, o próprio político vai saber que existe um protocolo, que existe um posicionamento quanto a isso. O que acontece no Brasil é que muitas empresas não adotam a análise SWOT, elas trabalham a parte de vendas bem trabalhada, ela coloca metas, objetivos, mas não trabalha dentro das suas fraquezas, das suas oportunidades, da sua força, não é tão bem planejado e ela é muito importante. Então agora eu vou explicar como que funciona ela e enquanto isso você já pode pegar um papel, uma caneta e ir trabalhando junto comigo. Lembrando que a análise SWOT, você não faz ela de um momento para o outro, em 5 minutos, em 10 minutos. Em alguns casos pode levar dias, mas ela é muito importante porque com ela você consegue identificar vários fatores que podem te ajudar nesse momento, além de ser bem simples de fazer. Então, nesse momento eu saio um pouco de foco e eu vou explicar como que ela funciona. Bom, você divide ela nesses quadrantes. A parte de cima, ela é referente à parte interna do seu negócio, da sua empresa, você vai analisar internamente. E aqui embaixo nós temos os fatores externos, que é onde você vai olhar para fora. Aqui eu deixei esse RO com asterisco, porque a sua análise ela precisa ser realista e objetiva. Muitas pessoas acabam viajando, fantasiando,
ano. O que você precisa ter é uma análise realista e objetiva do seu negócio. Nesse momento você pode pedir a participação de funcionários, de sócios, pessoas que estejam junto com você, porque às vezes você pode ter uma visão unilateral e isso nem sempre é bom. Aqui eu tenho um exemplo de uma empresa onde ela tem suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e as principais aqui atributos de força que ela colocou foi preço, conhecimento de mercado, qualidade, provavelmente qualidade nos serviços, nos produtos, e a comunicação. Então ela colocou aqui que as coisas que são boas, né, que ela tem de melhor são os preços, provavelmente ela consegue competir bastante, ela tem um bom conhecimento de mercado, então ela pode ser que ela tenha uma boa inserção de mercado, tenha profissionais ali competentes, a qualidade dos produtos, do que ela oferta, provavelmente deve ser superior aos concorrentes, e ela possui um bom processo de comunicação, talvez seja um bom suporte, uma boa equipe de vendas, uma boa estratégia de posicionamento online. Em contrapartida também ela tem suas fraquezas, talvez, né, se for uma indústria, ela tenha dificuldade para encontrar mão de obra, e em muitos dos casos ela tem um lucro baixo para vendas pequenas, então ela entende que essas são as fraquezas dela: baixa mão de obra, né, mão de obra difícil, escassa, e um lucro baixo. Em contrapartida também ela tem suas oportunidades, que são o diferencial, provavelmente o produto que ela vende aqui tem um diferencial, seja um produto mais escasso, e ela tem a oportunidade de adquirir novas parcerias, talvez parcerias duradouras, parcerias que têm um bom valor estratégico. Suas ameaças são a concorrência, a tecnologia e a crise. Estamos até falando aqui da crise, né, o que está acontecendo agora. Lembrando que, a princípio, né, nessas primeiras semanas de coronavírus aqui no Brasil, a gente está passando por uma crise comercial. As pessoas têm dinheiro, mas não tem como adquirir, não tem como comprar. Até um dos feedbacks de muitos dos nossos clientes aqui é que eles estavam em processo de negociação, praticamente fechando, e as pessoas preferiram aguardar um pouco para ver qual o rumo que isso vai tomar. Então, até por isso que é importante manter os clientes que você já tem no momento, não querendo desanimar, mas fica um pouco mais difícil para alguns tipos de negócio fechar novos clientes, principalmente os negócios de serviços que possuem um contrato um pouco mais extenso. Então as ameaças aqui no caso são a concorrência, a tecnologia e a crise. Talvez a tecnologia seja porque eles produzam algo que possa ser substituído por um robô, por uma automação industrial, alguma coisa do tipo. E a crise é algo que talvez por eles fazerem investimentos grandes, trabalharem com dinheiro alto, alguma coisa do tipo, a crise pode comprometê-los. Mas compreendendo aqui na essência, né, por que fazer a análise SWOT? Bom, ficou bem claro aqui 4 pontos que essa empresa de exemplo ela tem. Então, se vir uma ameaça da concorrência, como que ela consegue combater a concorrência? Com os preços bons, com o conhecimento de mercado, com o produto dela que tem uma qualidade superior e utilizando seus canais de comunicação. Bom, ela tem fraqueza da mão de obra com lucro baixo. Então, aqui ela consegue entender que o que eu posso fazer para melhorar, para tirar essa fraqueza da mão de obra baixa. Talvez fazer uma capacitação, pegar pessoas que não têm o conhecimento ideal para o momento, mas capacitá-las, né, para conseguir diminuir essas fraquezas. E a questão do lucro baixo talvez seja focar em outros tipos de mercados, em clientes maiores, em outros setores, e isso ela já consegue combater essas fraquezas, assim como ela pode aproveitar as oportunidades nesse momento. Supondo que essa é uma empresa que esteja passando por um momento de crise, né, a ameaça dela é crise, e ela pode simplesmente pedir ajuda às parcerias que ela conseguiu adquirir, talvez de marcas grandes, que estejam com um posicionamento um pouco melhor e possa recomendar ela para ajudar a sair desse momento. Então a análise de SWOT ela é muito importante, só recapitulando, ela trata das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela tem que ser realista e objetiva. Essa primeira parte dos quadrantes ela é uma análise interna e a segunda externa. Não é feita do dia para a noite, não é feita assim, estalei o dedo, estou fazendo, ou se você está fazendo agora durante esse vídeo, como eu recomendo que você já comece a fazer, que não espere que já vai sair tudo agora. Às vezes é até questão de colocar na parede, colocar em cima da mesa em algum lugar e ir pensando, pedir ajudas, mas eu tenho certeza que isso pode te ajudar muito nesse momento de crise.
Outro ponto importante que eu tenho que falar é a respeito da concorrência. Nesse momento, as pessoas criam um certo desespero para saber o que o concorrente está fazendo, quais são os rumos que ele está tomando. E nesse momento, você não precisa estar numa monitoração 100% no que o concorrente faz, mas também ver o que você tem de melhor do concorrente para oferecer nesse momento. É normal clientes novos que chegam aqui pra gente querer que a gente faz tudo igual que o concorrente faz. Então, se o concorrente colocou uma hashtag na arte, tem que fazer a hashtag da arte. Se o cliente colocou uma plaquinha na porta do estabelecimento dele, tem que fazer a plaquinha também. Se o cliente respirou, tem que respirar da mesma forma que ele. Essa aí não é uma das melhores práticas, apesar de que é necessário fazer a monitoração dos concorrentes, mas também você pode inovar. Existe a frase que nada se cria, tudo se copia. Eu acredito bem nessa frase, mas acredito também que a gente melhora, a gente inova no que já existe. Um exemplo disso é em 2007, quando o Steve Jobs teve a ideia de otimizar os celulares da época. Existiam os Blackberries, que não eram celulares tão bons, tão otimizados, tinha alguns problemas, você não conseguia ouvir música, na verdade você conseguia, mas era muito limitado os recursos, o teclado era ruim, dava muito defeito, reposição de peças, etc. Então a ideia dele foi o seguinte: bom, eu vou pegar os celulares, né, vou chamar eles de smartphones, deixar eles mais inteligentes, ao invés de ficar no problema de digitar, de quebrar teclado, vai ser pela tela. E a pessoa pode ouvir música, fazer o que quiser ali, isso simultâneo, você tem que abrir, que fechar, de ter reposição de peça, etc. Então assim ele criou o primeiro iPhone, e olha só onde que o iPhone está hoje, né? É um dos aparelhos com maior valor agregado que existe e que tem uma recorrência muito grande. E é exatamente isso que a curva de valor ajuda a fornecer para nós, para o nosso trabalho, um maior valor agregado, principalmente nesse momento de crise. E agora eu faço uma pergunta para você. Você pagaria R$500 para ir no circo da esquina, um circo de bairro? E agora, você pagaria R$500 para ir no Cirque du Soleil? Bom, é exatamente isso que eu vou falar agora. A curva de valor funciona de uma forma bem simples e que consegue explicar o porquê que você provavelmente pagaria R$500 para ir no Cirque du Soleil e não pagaria R$500 para ir num circo local. Bom, aqui nós temos a curva de valor de fato, e você pode analisar aqui que aqui embaixo nós temos alguns parâmetros, né, alguns concorrentes. Então a gente tem o Cirque du Soleil, o Ringo Bell e os circos regionais. Aqui acima nós temos o ponto alto e aqui embaixo o ponto baixo, né, o que tem a menor classificação. E esses são os nossos atributos de valor, como vários picadeiros, músicas, preços, animais, ambientes e etc. Então o que foi feito aqui nessa comparação, nesse gráfico, é basicamente fazer uma análise do que cada circo tem. Então, o Cirque du Soleil, ele não tem muitos picadeiros, mas ele tem boas músicas. O preço dele é bem mais elevado comparado a um circo regional, né? O circo regional é o que tem o menor preço aqui, enquanto o Ringo Bell está bem mal de música e os preços está meio que um pouco abaixo do Cirque du Soleil, porém mais alto que os circos regionais. O Ringo Bell ele possui bastante animais, enquanto o Cirque du Soleil não trabalha com nenhum tipo de animal. E os circos regionais está bem na média. A questão do ambiente, tanto o Ringo Bell quanto os circos regionais, eles não têm um ambiente tão bom quanto o Cirque du Soleil. E assim você pode ir comparando. Não vou me estender muito na explicação sobre o Cirque du Soleil, porque eu vou ensinar você a como montar a sua curva de valor na prática, mas eu acredito que olhando aqui já deu para compreender como funciona. Montar a sua curva de valor é tão simples quanto o exemplo anterior, né, de fazer a análise. Aqui eu estou no Excel, mas você pode fazer isso com papel e caneta, no celular, no computador, onde você preferir. Para o exemplo aqui, né, para ficar um pouco mais didático, eu estou utilizando o Excel. Aqui nesse exemplo a gente pode dizer que é uma empresa ou um negócio aí do setor alimentício, como uma lanchonete, uma hamburgueria ou um restaurante. Bom, o que eu coloquei aqui são alguns exemplos do que talvez poderia se comparar. Como eu não atuo nesse ramo, tenho clientes desse ramo, mas não atuo diretamente nele, coloquei alguns aqui que parecem ser ideais.
Então eu coloquei sabor, variedade, tempo de entrega, feedback, atendimento, o meio digital, como que está utilizando, e aqueles atributos que são únicos, o que somente aquele estabelecimento tem. Então eu coloquei aqui a minha empresa, concorrente 1, concorrente 2, mas você pode fazer com quantos concorrentes forem. Para o nosso exemplo ficar um pouco mais rápido, eu coloquei assim. Então, avaliando de 0 a 10, a questão de sabor, supondo que eu garanto que a minha empresa tem um sabor muito bom, 10. O concorrente 1 também é 10 e o 2 é 8. A variedade do meu cardápio é 6, do concorrente 1, 7 e do concorrente 8, 10. Ele tem muitas variedades. Meu tempo de entrega, ele não é tão bom, ele é mais ou menos um 6 também. O do concorrente 1 é 10 e do concorrente 2 é 10 também. Questão de feedback, de querer saber mais, né, o que a pessoa está achando, de procurar sugestão, isso aí eu faço bastante. O concorrente 1 não aceita isso de forma alguma, o 2 é 3. E aqui a gente vai atribuindo alguns valores, vou atribuir alguns valores aleatórios agora, então para a gente poder adiantar um pouco mais esse nosso exemplo. Mas é isso, você pega alguns pontos que você acha que seja interessante e coloca aqui. Em atributos únicos, nesse caso, seria, por exemplo, pratos únicos. Então, supondo que eu tenho vários pratos únicos aí comparado aos outros. Então, eu dou uma nota 8, aqui 6 e aqui 2. Claro, a gente também pode acrescentar aqui preço e outros fatores, mas que nesse caso aqui não seria tão necessário. Então, agora é só vir aqui selecionar, né, todos esses atributos. A gente vem aqui em inserir e aqui já aparecem alguns gráficos. No caso, nessa versão do Excel que eu estou utilizando, eu só venho aqui no inserir gráfico em linhas ou diárias e seleciono o gráfico que eu quero. Ele mostra aqui vários tipos de gráficos, né? Aqui você pode escolher o que você preferir, tem 3D, 2D. Vou colocar, no caso, esse aqui. E aqui ele já mostra para mim a questão de sabor. A minha empresa é essa aqui em azul. Então, sabor eu não estou tão bom quanto o concorrente 1, que é esse laranja aqui. Mas na questão de variedade também não, enquanto o concorrente 2 tem mais variedade. Então assim você pode ir comparando o que você pode melhorar. Porque uma coisa que acontece muito é as pessoas quererem copiar. Se a empresa A1 tem, eu também tenho. Aí a 2 chega, não, se a 1 e a do fulano tem, a minha também tem que ter. E no final tá todo mundo fazendo igual. E aí começa o quê? Uma disputa por preço. Preço é um atributo bacana. Se você tem um bom preço, provavelmente você vai melhorar as suas vendas. Mas isso não pode ser fator principal. Não é isso que vai ditar o que vai fazer a sua empresa vender mais ou não, porque se está em crise ou não. Depois que você tem esses dados, tem algumas coisinhas que você deve seguir aqui, que são 4 etapas também que são bem simples. Na etapa 1, você realiza uma análise do segmento em que atua, identificando os produtos e a atuação dos seus concorrentes. Não deixe também de inserir na análise os fornecedores e possíveis produtos de substituição no mercado. Então aqui, como eu disse, eu poderia acrescentar quem são os fornecedores, etc., caso você tenha essas informações. Descubra, na etapa 2, descubra os elementos de valor de acordo com as avaliações dos consumidores. Ou seja, podem ser elementos como valor, rapidez na entrega de produtos, serviços, disponibilidade, entre outras coisas. Na etapa 3, você define os pontos para cada um dos concorrentes. E esse passo ele é muito importante porque é ele que vai deixar claro, né, na matriz, no gráfico, a posição de cada um dos envolvidos. E aí na etapa 4 a gente tem aqui 4 atributos, 4 coisas que a gente deve estar atento. Primeiro é o eliminar. Aqui será realizada uma análise do que é indispensável para o setor e o que não está agregando valor, sendo assim eliminado. Então você vê o que não está sendo útil, o que está sendo relevante, você elimina. Assim como tem o elevar, que com os dados em mão você deve pegar os atributos que podem trazer mais valor e elevá-los acima do setor. Então nesse caso aqui, se o concorrente 1 ele tem uma variedade melhor do que o meu, então eu tenho que trabalhar na minha variedade, não copiar o que ele faz, mas destacar que eu tenho mais variedade que ele. Assim como o meu tempo de entrega é 6, o dele é 10, então eu também tenho que ficar 10. Se for o caso, fica até 11. Também tem alguns pontos que a gente deve reduzir, como os fatores que devem ser reduzidos dentro do negócio, porque só traz gastos. Então, talvez, sei lá, se eu tenho aqui um aplicativo, alguma coisa que está me trazendo só gasto, não estou vendendo através dele, pode ser o caso de remover ele. E também criar, já que você já tem esses dados, né, tem em mãos produtos existentes, o que deve ser eliminados, reduzidos,
nesse ponto você deve criar um novo produto a fim de atingir um novo público, expandindo assim o seu negócio. Então, nesse caso, né, da crise que a gente está passando, a questão do delivery, mas talvez um delivery diferenciado, um delivery que ofereça coisas que os outros deliveries não forneçam. E agora, não menos importante, eu trago uma tabela de estratégias que ela é dividida em negócios, ações sugeridas, o que não fazer, com bastante dicas aqui de acordo com o seu negócio. Eu atribuo os créditos totais dessa tabela ao Vinícius Gambetta, que fez um trabalho muito interessante de trazer tudo isso segmentado para a gente. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você poder fazer o download dessa planilha e até mesmo imprimi-la. Bom, o que a gente tira de lição durante essa crise? O principal é ter foco na retenção, manter os clientes que você já possui. Se você for um comerciante, alguma parte de varejo, alguma coisa do tipo, o delivery pode funcionar, porém, se você tem clientes fixos, tenha foco neles. Conquistar novos clientes nesse momento é realmente complicado. Não digo que é impossível, mas ele não é algo fácil de fazer. O segundo é tenha bastante planejamento e liderança, siga as dicas desse vídeo e também lidere sua equipe, não deixa passar para todos um momento de causas, inseguranças, etc. Né? A não ser que sejam pessoas que estejam ao seu lado, os braços direitos, esse sim tem que estar a par de tudo que acontece, mas não deixe que isso transpareça para sua equipe, para que isso não aconteça da pior forma possível, né? Que não atrapalhe o rendimento de vocês. E por fim, tenha um bom posicionamento. Se você é uma empresa que não entende nada sobre o coronavírus, ou uma pessoa, sei lá, que toma conta do negócio, às vezes é mais importante você ficar na sua do que ficar tirando onda, compartilhando coisas de política, fazendo meme, achando que isso vai ser bom de alguma forma. Tenha um bom posicionamento, mesmo que seja não fazer nada. Às vezes é melhor ser neutro do que causar uma discussão e prejudicar sua marca ou seu negócio. Bom, por fim, eu faço um convite para vocês para se inscrever no nosso canal, participar deixando seu comentário, curtindo e compartilhando com amigos caso você ache esse conteúdo interessante. Eu espero que você tenha achado e até a próxima.